É, a paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou estar aqui para ensinar aí, falar um pouco sobre a questão do segundo casamento. Porque muitas pessoas têm me perguntado isso, irmão, se eu casar duas vezes, eu vou para o céu, eu tenho salvação? E hoje eu vou estar falando aí sobre essa questão que é bastante discutida entre os cristãos, entre os crentes. É bastante falada aí. E 99% das igrejas, elas têm casais que são casados pela segunda vez. E hoje eu vou estar falando e mostrando dentro da Bíblia o que o Senhor Deus fala sobre o casamento pela segunda vez. Primeiramente, eu peço que você pegue uma Bíblia, esteja com a Bíblia aí do lado, para que confira comigo o que eu ler, que você acompanhe aí. Eu vou estar pegando a minha Bíblia e peço que você me acompanhe. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 adiante. Que fala assim a palavra do Senhor. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e disse-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lidos que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. A palavra do Senhor diz assim, que por causa da dureza do coração do homem naquela época, porque o homem naquela época era muito mau, ele era muito duro de coração, como a palavra de Deus fala. Moisés deu a carta de divórcio, mas não é a vontade de Deus. Claro que Deus nunca vai querer, nunca foi e nunca vai ser a vontade de Deus que um casal se separe e case novamente. Porque a Bíblia, a palavra de Deus falou aqui, o que Deus ajuntou não separa o homem. O homem não pode separar o que Deus ajuntou. Então, carta de divórcio não é certo. Naquela época, Moisés deixou essa carta de divórcio por causa do coração do homem naquela época. Porque o único propósito que a Bíblia te dá para você casar duas vezes, a única opção que ela te dá é quando sua esposa ou seu marido morre. Aí você sim pode casar outra vez. E naquela época, como os homens eram muito mal, para que não aconteça um mal maior, então Moisés permitiu a carta de divórcio, porque talvez até os homens poderiam matar as mulheres para casar de novo. Então, para que isso não aconteça, para que isso não aconteça, Moisés permitiu a carta de divórcio para evitar esse mal maior. Mas vamos lá agora em 1 Coríntios 7 para ver o que apóstolo Paulo diz sobre o divórcio. Jesus aqui falou que se casar de novo comete adultério, e o que casar com a repudiada também está em adultério. Vamos lá em 1 Coríntios 7, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7, versículo 8. Apóstolo Paulo vai falar assim: digo, porém, aos casados e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido.
Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe sua mulher. Apóstolo Paulo aqui no versículo 10, ele vai falar assim: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Por que ele vai falar isso? Que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido? Lá em Romanos vai falar o porquê disso. Vamos abrir, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7 também. Versículo 2. O porquê que não pode casar, tem que ficar solteiro, se acaso houver uma separação. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então, resumindo, a Bíblia diz que a única opção que pode casar novamente é a morte. Porque enquanto seu marido ou sua esposa estiver viva, a Bíblia falou claramente que você está ligado nela. E o apóstolo Paulo vai falar que fique sem casar novamente ou que se reconcilie. Porque se casar novamente com outra, você vai estar em adultério. E a Bíblia diz que quem comete adultério não herdará o reino de Deus. Então, irmão, isso é um assunto muito sério. Você jovem que está pensando em casar, você que está pensando aí em ter uma vida conjugal, pense muito bem. Eu sou casado, graças a Deus. Eu pensei muito para tomar essa decisão. Mas hoje nós estamos na presença de Deus e eu glorifico a Deus por isso. Mas você que está pensando em casar, pense muito bem, porque o casamento é para a vida toda. O casamento, a única coisa que você pode casar novamente é a morte. E 99% das igrejas hoje aceitam o segundo casamento, que não é bíblico. As pessoas hoje, ela tenta desviar a palavra de Deus, ela tenta fazer volta na palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem que ser pregada como ela é. A palavra de Deus é reta, ela não tem volta, não tem curva. Ela tem que ser pregada da maneira e da forma que ela é. Mas se você pregar isso na igreja hoje, muitas pessoas vão sair da sua igreja. E hoje os pastores não querem isso. Não, o que importa para eles é a igreja lotada. Mas Deus, eu te falo que Deus, não importa isso para Deus, se é muitas pessoas que vão ser salvas. Eu te dou um exemplo. Noé pregou 100 anos. E Deus salvou 8 pessoas naquela época. Você acha quantas pessoas que existiam na época de Noé? Se Deus tivesse preocupado com quantidade, ele tinha salvado mais. Mas ele salvou apenas 8 pessoas. Deus não está preocupado com a quantidade. Ele quer qualidade e quer que nós pregamos a palavra verdadeira e reta como ela é. Pessoal, foi isso. Fiquem na paz do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar os seus caminhos, suas decisões, suas escolhas. Deixe aí seu comentário, curte, se inscreva no canal. Deixe aí o comentário se você quer que eu faça um vídeo opinando sobre algo ou falando sobre tal assunto, que eu vou estar falando e mostrando dentro da Bíblia Sagrada. Porque se você fala e não mostra, se torna heresia. E quem comete heresia também não herdará o reino de Deus. É isso aí, galera. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.